Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para a gente continuar a nossa saga. Não, não é saga Minecraft, mas é a saga das orações coordenadas e orações subordinadas adjetiva. Vamos lá sem perda de tempo. Aqui é o assunto que a gente já viu, vocês podem ver. A gente já viu a oração subordinada substantiva, essas seis. E agora o que a gente vai ver? A gente vai ver as coordenadas, as sindéticas e assindéticas, adjetiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. E a gente vai ver as subordinadas adjetivas, restritiva e explicativa. Assim só vai estar faltando as adverbiais, ok? Então vamos lá. Começando com uma questão, vamos ler a questão. Levanto cedo, ponho a chaleira no fogo para fazer o café e abro a porta do apartamento. A oração é classificada como? Aí nós temos oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética alternativa, oração coordenada assindética aditiva, oração coordenada sindética conclusiva, oração coordenada sindética explicativa. Afinal, o que é isso, professor? Vamos ver. Primeiramente, vamos compreender a ideia da sindética e assindética. É bem simples. As sindéticas, elas vão vir sempre com conjunção. Então, você tem que saber detectar uma conjunção para achar uma sindética, ok? Isso ocorre porque sindética vem de sindeto, da palavra sindeto, que significa conjunção. E as assindéticas, elas não têm conjunção, elas vêm sem conjunção. E aqui no exemplo a gente pode ver como funciona. O exemplo da sindética. Ele é inteligente e estuda muito. Aqui eu já detectei uma conjunção aditiva e que liga duas orações. As conjunções elas podem ligar duas orações ou dois termos da mesma função sintática. Enquanto que aqui no exemplo das orações assindéticas, olha só, ele é inteligente, estuda muito. Aqui nós temos uma vírgula. E aqui era como se fosse ele é inteligente e estuda muito. Só que eu suprimi o e e coloquei uma vírgula. E aí a gente chama ela de assindética, ok? Ligadas por vírgula. São orações coordenadas, ou seja, elas são independentes sintaticamente, elas não dependem uma da outra, e elas simplesmente estão ali ligadas uma do lado da outra por vírgula. Continuando. Como falei, é importante conhecer as conjunções coordenadas. E aqui nós temos as 5 classificações das coordenadas. A primeira aditiva, a segunda adversativa, a terceira alternativa, a outra é a conclusiva e a última é a explicativa, que eu coloquei nessa ordem para ficar o ACE ou o ACE. Lembra daquele sabão que tinha esse nome? Nem sei se ainda existe mais, acho que não. Mas isso é só para a gente lembrar, ok? As aditivas, nós temos o e, nem, também e o bem com. Essas são as conjunções que geralmente vão nos indicar uma coordenada aditiva. Adversativas, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, não obstante. Alternativa, ou, quer, ora, ela dá aquela ideia de opção. Escolhe um e exclui outro. Conclusivas, pois, logo, portanto, assim, então, por isso, por conseguinte, a ideia de concluir algo a partir de uma premissa, a partir de uma ideia anterior. E as explicativas, por que, pois, que e porquanto, explicar um termo anterior. As aditivas simplesmente têm a ideia de adição, a adversativa é a ideia do oposto, uma ideia oposta a outra, uma ideia contra outra, algo que vai contra a ideia anterior. Continuando. Aqui eu marquei, acho que vocês têm que memorizar quando vocês lerem um texto. Aditiva e. Sempre que você vê um e, você já tem a ideia que é uma conjunção coordenada aditiva. Sempre quando você vê um mais, você já imagina que ela é uma coordenada adversativa, tem aquela ideia de oposição. Quando você vê um ou, a alternativa. A conclusiva você pode detectar pelo pois, e aqui eu estou marcando as mais importantes. A explicativa, o porquê, que vem explicar um termo anterior. Sempre quando você lê, você preste atenção nessas principais, as conjunções principais. Aqui a gente pode ver que o pois ele se repetiu tanto na conclusiva como na explicativa. E aqui eu preciso explicar isso. Olha o exemplo. No exemplo, primeiro, do conclusivo, acordou tarde. Estava, pois, cansado. E a explicativa, acordou tarde, pois estava cansado. No primeiro, é simples. O pois, a conjunção, ela vai vir
após o verbo ou depois do verbo. E na explicativa, ela vai vir antes do verbo. É muito importante entender isso, porque aqui também tem uma questão de pontuação. A pontuação, ela é obrigatória na adversativa, na alternativa, na conclusiva e na explicativa. Somente na aditiva que ela não será obrigatória. Ela terá condições específicas para ter uma vírgula. Quando as orações possuírem sujeitos diferentes e quando a oração possuir um polissíndeto, ok? Mas primeiro nós temos que entender as principais conjunções que nós estamos vendo aqui. E a conclusiva é muito importante porque elas sempre, conclusiva e a explicativa são muito importantes porque nós costumamos usar em redações do Enem, por exemplo. Aí aqui eu marquei as principais. Quando vocês lerem um texto, vocês têm que já conhecê-las, já saber que isso é uma conjunção. E aqui eu marquei aquelas que vocês vão usar quando vocês fizerem uma redação. Por quê? Porque elas são menos usadas, então vocês podem ganhar pontos com isso. Vocês vão mostrar para o avaliador da banca de vocês que vocês têm um vocabulário mais amplo. Então, quando vocês fizerem uma redação, vocês não vão usar as mais comuns, que é o e, o mais, o ou. Você vai usar o bem como no lugar do e, o todavia no lugar do mais, o quer no lugar do ou. E você só vai usar outra conjunção quando for para não repetir a conjunção, ok? Mas use essas conjunções para fazer as suas redações. Destaque aqui para o conclusiva pois, porque esse pois você tem que lembrar que você vai colocar ele depois do verbo e entre vírgulas. Assim, essa estrutura ela não é comum de se ver, mas ela é válida e você vai ganhar ponto tanto na utilização do pois adequadamente, como na pontuação correta. Então, lembre-se do pois após o verbo é conclusivo. Isso para você concluir a sua redação, ok? Conjunções com valores diferentes. Vamos lá. Ela estudou muito e não passou. Aqui nós temos uma primeira ideia, ela estudou muito e não passou. Aqui essa ideia é contrária à ideia dela ter estudado muito. Quando uma pessoa estuda muito, a gente acredita que ela vai passar. Então esse e, ele não equivale a uma aditiva, mas ele equivale a uma adversativa, ele equivale ao mais. Olha só, ela estudou muito, mas não passou. Ou seja, esse e, ele tem um valor diferente. Ele é uma adversativa, mais. Ela estudou muito e passou de ano. Agora os dois estão concordando, mas dando uma ideia de causa e consequência. Ela estudou muito, logo passou de ano. Então aqui dá uma ideia de conclusão, logo passou de ano. Por isso ela passou de ano. Próxima. Ela passou de ano e estudou muito. Aqui tem uma ideia de explicação. Ela passou de ano porque estudou muito. O motivo pelo qual ela ter passado de ano foi porque ela estudou muito. Então aqui nós temos uma explicativa. O e está com valor diferente. E agora ela canta, mas estuda. Aqui ele colocou mais, só que a ideia não está sendo de adversidade. Aqui dá a impressão que cantar é uma coisa ruim. Só que a pessoa pode tanto cantar quanto estudar. E não há problema nisso. Logo, ela canta e estuda. Isso daqui são conjunções com valores diferentes, mas é uma exceção, tá? O importante é você lembrar que a e é aditiva, o mais é adversativa, o logo é conclusiva, o porquê é explicativa e o ou, que não apareceu aqui, é alternativa. Os valores das conjunções. Vamos entender como é que funciona a semântica das conjunções numa frase. O Renilson é legal e é professor. Ou seja, coloquei um e aqui, significa que o Renilson ele é tanto legal como é professor. Ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, não tem problema. Isso é a ideia de adição. Agora, o Renilson é legal, mas é professor. Ou seja, aqui está dando uma ideia de adversidade. Existe um oposto, existe um contraste. Significa mais ou menos dizer que professor é uma coisa que não é muito legal. Então, é por isso que eu utilizei o mais aqui. O Renilson é legal, mas ele é professor. Porque dá uma ideia de contrariedade aqui entre os sentidos. O Renilson é legal ou é professor. Aqui significa que ou ele é legal ou ele é professor. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É o contrário do e. No e ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas no ou sempre exclui uma e a outra é escolhida.
O Renilson é legal, logo é professor. Aqui é conclusiva. A conclusiva ela sempre se baseia numa ideia anterior. Essa ideia anterior a gente pode dizer que ela é uma premissa. Qual seria a premissa dessa frase? A premissa seria: todo professor é legal. Aí o que eu concluo? O Renilson é legal, logo é professor, porque todo professor é legal. O Renilson é legal porque é professor. Ou seja, ele está querendo dizer que o Renilson ele só é legal porque ele é professor. Essa é a explicação. Esse é o motivo pelo fato dele ser legal, que é porque ele é professor, não é por outra coisa. Ele está dizendo que as outras profissões não são legais, mas o fato de uma pessoa ser professor faz dela legal. Isso, gente, é o que o sentido da conjunção traz. Não estou dizendo que é verdade, não estou dizendo que é mentira. Eu estou explicando o sentido que a conjunção traz para uma frase, o valor da conjunção ali. Agora, voltando para a nossa questão, levanto cedo, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. A oração classificada como, e aqui nós temos oração coordenada sindética aditiva. Eu simplesmente achei o E na frase e pronto, marquei sindética aditiva. Mas você vai falar assim, não, mas nós temos aqui ó, uma oração e aqui nós temos uma vírgula separando, seria a sindética. E nós temos uma opção aqui, a sindética aditiva. O problema dessa questão é que não existe essa classificação. Quando ela é assindética, ela é simplesmente assindética. Por mais que nós possamos perceber que aqui existe um erro, levanto cedo e ponho a chaleira no fogo, a classificação é vista como simplesmente assindética, não assindética aditiva. Então foi marcada como certa a oração coordenada assindética aditiva por causa desse E. Okay? Próxima questão. No trecho, Mariana, cuja barragem pertencia a Samarco, deveria ter servido de aprendizado. A oração em destaque classifica-se como subordinada adjetiva restritiva, subordinada adjetiva explicativa, subordinada substantiva positiva, subordinada substantiva predicativa ou coordenada sindética explicativa. Fazendo aquela primeira análise, nós já tiramos a coordenada explicativa, que seria do porquê, apresentaria a conjunção porque. Se você for analisar a frase, você vai perceber que não existe conjunção nenhuma nela. Então, não pode ser coordenada. As subordinadas substantivas, elas precisam do que? Da conjunção integrante que ou se para funcionar. E a que e o se não existem nessa frase. Então, ela só pode ser adjetiva, explicativa ou restritiva. Então, vamos lá entender o que é isso. Oração subordinada adjetiva. São introduzidas por pronomes relativos e aqui estão eles. Que, quem, a qual, quanto, onde, cujo. E o cujo é o pronome relativo que está na frase. A gente já sabe que ela é adjetiva. Falta saber se ela é restritiva ou explicativa. E aqui eu coloquei assim, pode ser restritiva, sem vírgula, e explicativa com vírgula. Vale lembrar, gente, que essa explicação é simplesmente para você aprender a responder uma questão de uma maneira mais fácil, né? Não é uma explicação super elaborada, não. Então, aqui você vai simplesmente ver restritiva, sem vírgula. Você lembra do S aqui, ó, do restritiva. Tem um S bem aqui. Esse S ele vai indicar duas coisas para você. Primeiro, que ela é sem vírgula. E segundo, que ela tem a ideia de somente. E para entender isso, eu vou ler os exemplos. O primeiro exemplo é da restritiva, adjetiva restritiva. Os políticos que são corruptos merecem repúdio. Aqui você pode ver que tem o pronome relativo, e para eu detectar que é um pronome relativo e não uma conjunção integrante, basta eu substituir pelo a qual, e vai ficar assim. Os políticos os quais são corruptos merecem repúdio. Ou seja, aqui nós temos um pronome relativo que se refere ao substantivo, aqui políticos, e ele restringe o sentido dessa oração. Ele dá a ideia de somente. Somente os políticos que são corruptos merecem repúdio. Não são todos os políticos que merecem repúdio. São somente. Por isso que ela é restritiva. Ela tem a ideia do somente. Ela vai restringir o conceito, o sentido. E ela sempre vai vir sem vírgula. Agora preste atenção na subordinada adjetiva e explicativa. Essa vai vir com vírgula. Com vírgula. Os políticos que são corruptos merecem repúdio. Aqui o sentido dela é amplo. Ela diz que os políticos, todos os políticos são corruptos e todos eles merecem repúdio. É isso que ela está querendo dizer. Você pode detectar a oração subordinada adjetiva aqui. Ela é introduzida pelo pronome relativo que,
que é o que pode ser substituído pela qual, ou qual, os quais, no caso aqui, ele é intercalado por vírgula, porque ele é simplesmente uma informação que foi adicionada ali, você pode simplesmente passar a informação sem aquilo que estava entre as vírgulas. Você poderia falar, os políticos merecem repúdio, e daí ia ter o sentido de todos os políticos merecem repúdio. Mas aqui foi adicionado uma informação, que são corruptos. Esse que são corruptos pode simplesmente ser o falante dessa frase, passando a ideia que ele acredita. Todos eles merecem repúdio e todos eles são corruptos. É só uma informação. Ela é totalmente diferente da restritiva, que diz os políticos que são corruptos, somente os políticos que são corruptos merecem repúdio, somente esses. Aqui na outra diz todos os políticos que são corruptos, todos eles são corruptos, merecem repúdio. E como é que eu percebo que é isso? Eu simplesmente percebo essa semântica na frase por causa da pontuação. Então, se vier uma questão falando mantém-se a correção gramatical e semântica se é posto vírgula após políticos e após corruptos. O que você vai marcar? Primeiro, que sim, mantém-se a correção gramatical, mas não se mantém a correção semântica. A semântica vai ser alterada. Gramaticalmente, essas vírgulas podem ser colocadas e tiradas dessa frase, mas semanticamente muda completamente o sentido. Na primeira, ela restringe o sentido, somente os políticos corruptos merecem repúdio. Na segunda, eu coloquei a vírgula, agora todos os políticos merecem repúdio e todos eles são corruptos. Então mudou completamente o sentido. Vale lembrar, eu volto a afirmar que eu não estou falando que isso é verdade ou mentira. Eu estou falando que sempre que existir essa estrutura, vai funcionar dessa forma que você vai entender. A restritiva, marquei o S aqui da restritiva, que é sem vírgula e somente, que é o sentido. Somente os políticos que são corruptos merecem repúdio. A explicativa é simplesmente uma explicação que vem ali entre vírgulas. Os políticos que são corruptos merecem repúdio. A partir disso, vamos para a nossa questão. Mariana, vírgula, cuja pronome relativo barragem pertencia a Samarco, vírgula, deveria ter servido de aprendizado. A oração em destaque classifica-se como? Ela só pode ser subordinada adjetiva, né? Então nós temos essas duas opções. E como ela está entre vírgula, ela é explicativa. Está aqui a nossa resposta. Simplesmente olhei para a frase, vi se tinha vírgula não e marquei. Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Então fique bem e até a próxima.